Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É uma alegria voltar a este púlpito depois de mais de um mês longe. Estivemos em Portugal, semana passada também tínhamos reunião de obreiros, não pudemos estar aqui. Mas hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, estamos para glorificar o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos do livro de Apocalipse. Glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala de Jesus se apresentando. A pessoa, quando se apresenta, tem condições de falar exatamente aquilo que é. E aqui no livro de Apocalipse nós vemos em alguns versículos Jesus, ele próprio se apresentando, ele próprio falando a respeito de si mesmo, do seu caráter, do seu poder, dos seus atributos. E eu gostaria de meditar com os irmãos alguns minutos a respeito destes atributos que o Senhor Jesus apresenta sobre si mesmo. Vamos ler então, primeiramente em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Depois nós vamos ler também o verso 17 e o verso 18. E depois vamos entrar em alguns versículos do capítulo 2. Diz assim a palavra: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Vamos ler agora capítulo 2 e o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia! Glórias a Deus! Meus amados irmãos e irmãs,
Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito da onipotência e, em razão da sua onipotência, da onisciência de Deus. A palavra de Deus está nos falando que Jesus se apresenta a si mesmo como sendo o Alfa e o Ômega. Quando fala à igreja de Esmirna, ele diz: eu sou aquele que é o primeiro e é o último. Mas o Senhor Jesus não é apenas o primeiro e o último, ele não é apenas o que era e o que há de vir, mas ele é o que é. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que antes de tudo é, mas também ele era e também ele há de vir. E diz a palavra então que Deus, o Senhor Jesus, resume tudo isto dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos mostra então que a onisciência de Deus se deve não àquilo que ele conhece, mas sim àquilo que ele é e aquilo que ele faz. Ele é, ele era, ele há de vir e ele tem todas as coisas debaixo do seu poder. O fato de Deus conhecer o futuro não é pelo fato de ele prever o futuro, mas é pelo fato de ele construir o futuro. Ele é o eterno passado, tudo está nele, tudo está contido nele. Nós lemos no Salmo 139, verso 16, que todos os nossos caminhos estão escritos por ele. As consequências de nossas decisões, todas estão com as suas previsões escritas por ele. Nós podemos tomar decisões, mas todas as nossas decisões já estão com as suas consequências escritas por ele. Nós podemos tomar caminhos, mas os caminhos todos já estão escritos por ele. Nós podemos tomar decisões que vão gerar consequências, pode ser a consequência A, B ou C, mas tanto a A, quanto a B, quanto a C já estão escritas e já estão determinadas por ele. Por esta razão, então, Deus, na sua onisciência, ele não prevê, mas ele constrói as coisas de acordo com a sua eterna vontade. Por esta razão, tudo está nas mãos dele. Por esta razão, tudo está debaixo do controle dele. A palavra de Deus está dizendo, então, que isto gera uma extraordinária consequência para nós. Jesus disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Isto mostra-nos, irmãos, Deus falando para nós que a primeira e grande consequência de nós estarmos nas mãos do Senhor, de Deus ser o Todo-Poderoso, é que nós não precisamos temer. Olha aqui, meu irmão, irmã, por favor, escute o que Deus está falando para mim, escute o que Deus está falando para você. Você não precisa temer, você não precisa ter medo, glória a Deus. A razão de você não ter medo é esta: Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é, Ele era, Ele há de vir, Ele conhece todas as coisas, as consequências estão previstas por Ele, glória a Deus, as coisas estão determinadas por Ele. Você pode glorificar o seu nome, você pode descansar nele, você pode glorificar nele. Você e eu, nós não podemos acrescentar nenhum fio de cabelo à nossa cabeça, nós não podemos acrescentar nenhum côvado, nem 45 centímetros
centímetros da nossa vida, ou seja, se nós tivermos que caminhar até o determinado ponto, é ali que nós vamos tombar, não podemos acrescentar nada. O que nós podemos é escolher caminhos que Ele já determinou, e o que nós podemos é escolher o caminho A, B ou C, mas os três Ele já determinou quais serão as consequências, e o caminho que Ele nos convida a tomar é o caminho que Ele traçou como ideal para a nossa vida, um caminho de santidade, um caminho de sujeição, um caminho de submissão, um caminho de obediência. É isto que cabe a nós, o restante cabe a Ele, e podemos descansar, não precisamos e não devemos temer. No verso 18, Jesus continua dizendo: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus aqui está falando sobre a única coisa que todos tombam diante dela, é a morte. Não existe nada mais forte, é um paradoxo, não existe nada mais forte na vida do que a morte. A única coisa que vence a vida é a morte. Todas as coisas da nossa vida, a própria vida nos faz vencer. Vem, por exemplo, as dificuldades, mas você, de um jeito ou do outro, vai passar pelas dificuldades. A vida vence todas as coisas. A vida vence a enfermidade, a vida vence a falência, a vida vence as dificuldades, a vida vence a fome, a vida vence a infelicidade. Não existe nada que a vida não vença. Você, se mantiver vivo, as coisas passam, por pior que seja a tua situação, uma situação de perda, uma situação de decepção, uma situação de traição, uma situação de desespero, uma situação de ruptura. Todas estas coisas a vida vai vencer. Existe uma expressão que o tempo cura todas as coisas, e este tempo aí significa a vida. A vida, ela se autocura, ela se autorresolve por si mesmo, mas existe somente uma coisa que a vida não vence. A única coisa que a vida não vence é a morte. Mas aqui Jesus está falando sobre este último inimigo a ser vencido, sobre este arquivilão, sobre este poderoso inimigo, que é o único que vence a vida. E Jesus está dizendo: eu sou aquele que vive. Mas olha aqui, eu estive morto e eu venci a morte. Se eu venci a morte, eu venci a única coisa que a vida não consegue vencer. Eu estou contigo, aquele que vive, aquele que venceu a morte. Olha, por que você vai temer? Por que você está neste desespero? Por que você está neste pavor? Por que ter medo? Eu continuo dizendo para você, diz o Senhor Jesus: não temas, não temas. Eu escrevi todas as coisas. Eu sou aquele que era e que há de vir. Eu tenho controle das minhas mãos. Eu venci a morte. Jesus continua falando: eu ainda tenho as chaves da morte e do inferno. A morte vence a vida e o inferno vence a morte. O inferno captura a morte. Aquele que passa pela morte vai ao inferno, e ia ao chamado, naquele tempo, o Hades, o mundo dos mortos, antes de Cristo ter morrido e ressuscitado. As pessoas iam para o Hades. Lá estavam todos os mortos, quer os mortos salvos, quer os mortos não salvos. Eles estavam no mundo dos mortos, eles estavam no Hades, e lá no Hades havia o paraíso e havia o inferno.
que a palavra nos retrata na parábola, ou na passagem, não parábola, na história do rico e do Lázaro, quando lá no mundo dos mortos, o rico enxergava o Lázaro e o Lázaro enxergava o rico. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que aquele inferno que tragava a morte tragava a vida e o inferno tragava a morte, agora vem Jesus Cristo a esta terra, ele morre na cruz do Calvário, ele diz para aquele ladrão que estava ali à sua direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus então vai ao mundo dos mortos, ele vai ao Hades, lá no Hades ele vai ao paraíso, e lá ele arranca as chaves da morte e do inferno, das garras de Satanás, ele tira todos os salvos que estavam no paraíso, e agora ele leva cativo o cativeiro para a glória eterna. Agora ele tem nas suas mãos as chaves da morte, e ele também tem as chaves do inferno. Ele é aquele que vive, é aquele que devorou a morte, e ele é aquele que prendeu o inferno e libertou os que estavam lá. Ele tem a chave da morte e do inferno. Nada está fora do controle dele. Absolutamente nada está fora do controle dele. Quando Jesus ressuscita, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus aparece para os seus discípulos depois de ressuscitado, e ele diz: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você e eu, nós servimos alguém que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem autoridade sobre a vida, ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre o inferno, ele tem autoridade sobre a vida e sobre o pós-vida, ele tem autoridade sobre a atualidade e tem autoridade sobre a eternidade, ele tem autoridade sobre o presente e também tem autoridade sobre o passado, porque o seu sangue nos purifica de todos os pecados passados. Ele faz dos pecados passados como se não existisse. Ele entra no nosso passado e apaga os nossos erros, apaga os nossos pecados. Ele entra no nosso presente e muda a nossa situação. E ele entra em nosso futuro e diz para mim e para você: não temas, eu estou contigo. Não temas, não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo nesta situação. Eu estou contigo na tua alegria, estou contigo na tua tristeza, estou contigo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele tem o controle de tudo. E por isso ele diz no versículo 19 para João: escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aleluia. Ele sabe, meu irmão, o que vai acontecer contigo. Aleluia. E você está guardado nas mãos dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aqui nós vemos então, no versículo 8 do capítulo 2, quando ele fala para a igreja perseguida, a igreja que viria logo após a primeira igreja primitiva, a igreja que seria perseguida terrivelmente pelas grandes perseguições que haveria sobre a cristandade. E agora o Senhor Jesus está falando sobre o futuro. Ele está dizendo: eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza. E aqui Jesus fala algo maravilhoso. Jesus fala a respeito de dois pontos de vista. Ele fala sobre o ponto de vista humano e ele fala sobre o ponto de vista divino. E ele diz então para a igreja em Esmirna, ou o anjo da igreja que estava em Esmirna, ele diz: primeiro, conheço a tua pobreza. E aqui ele está falando sobre um ponto de vista humano, pela ótica humana. Ele está falando, Jesus está falando para
os homens. Mas agora ele fala ao mesmo tempo sob o ponto de vista divino. E ele diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós não entendemos a situação que estamos passando. E a situação que estamos passando pode parecer uma situação de pobreza, de miséria, de destruição. Alguém pode olhar para nós como aquelas pessoas olharam para Jesus ali na cruz do Calvário, olhavam para Jesus na cruz do Calvário como um derrotado, olhavam como desprezado, humilhavam o Senhor Jesus, diziam: se realmente tu és filho de Deus, desce daí, vamos lá, vê se tu fazes alguma coisa, vê se tu consegues fazer alguma coisa. Olhavam para Jesus como um miserável. O próprio profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz que olhavam para ele e não via nenhuma beleza que os agradasse. Assim olhavam para Jesus e diziam: olha, tu és um derrotado, vamos lá, desce. Mas a palavra de Deus está dizendo que isto também acontece comigo e contigo. Aquilo que aconteceu com Jesus iria acontecer com a igreja Esmirna. Iriam olhar para ela e diriam: é pobre, é miserável, é desgraçada, está aí sendo jogada às feras, jogada às prisões, jogada ao cárcere. Mas os céus estão olhando, e os céus estão olhando de uma forma diferente. Os céus estão olhando para o galardão que eles teriam. Os céus estão olhando para o eterno peso de glória. Os céus estão olhando de acordo com a ótica que o apóstolo Paulo revela aos Coríntios mais tarde, porque a leve e momentânea tribulação que passamos aqui não se compara com o eterno peso de glória que teremos lá no céu. Oh, glória a Deus! Nós estamos olhando de acordo com a nossa limitação, nós olhamos de acordo com o alcance da nossa vista. A nossa vista alcança apenas no horizonte, e o horizonte pode ser longínquo ou o horizonte pode ser próximo se estivermos diante de uma montanha. Quanto mais próximos de uma montanha nós estivermos, quanto mais próximos das lutas nós estivermos, mais curta será a nossa vista. O nosso horizonte vai ser pequeno, o nosso campo de vista vai ser pequeno, a nossa vista vai alcançar 1, 2, 3 quilômetros, mas Deus está olhando além da montanha, Deus está olhando além da morte, Deus está olhando além da eternidade. Ele, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele está olhando para o que vai acontecer no tribunal de Cristo. Ele vai estar olhando para aquilo que vamos receber ao termos os galardões lá na glória. Ele está dizendo: o mundo pode dizer que você é pobre, mas eis que eu digo, tu és rico. Aleluia! Tu és rica, igreja de Esmirna. Eu estou olhando além do que tu podes enxergar, porque eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Eu não estou olhando somente o que é, eu estou olhando aquilo que há de vir. Aleluia. E o Senhor continua dizendo: eu conheço essa tua pobreza, que na verdade não é pobreza, é riqueza. Eu conheço essas tuas batalhas, que na verdade não são apenas batalhas, elas são a tua vitória, elas são o teu galardão, elas são a razão de você estar aqui. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E o Senhor continua dizendo no verso 10, de novo, Ele fala aquilo que Ele falou lá no começo. Jesus começa dizendo uma coisa e termina dizendo a mesma coisa. Ele começa lá no 1,17 dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último. E agora, quando ele fala para a igreja em Esmirna, ele diz: eu sou o primeiro e último. Ele só inverte a ordem. Lá ele diz: não temas, eu sou o primeiro e último. E aqui ele diz: eu sou o primeiro e último. Portanto, não temas. Não temas as coisas, agora escute, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer.
Há um caminho que Deus escreveu. E neste caminho que Deus escreveu para nós, há coisas que nós temos que passar. Há sofrimentos que nós temos que passar. Não é porque somos rebeldes, não é porque pecamos, não é porque erramos, não é porque entristecemos ou provocamos a ira a Deus. Não. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: não temas as coisas que tu tens de sofrer. Neste caminho que tu escolheste, tem um trecho que você vai passar e ali você vai sofrer. Ali você vai ser provado. E é exatamente isto aqui que o Senhor Jesus fala para a igreja em Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer. Por que ter de sofrer? E ele explica logo adiante: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serdes postos à prova. Aleluia! Existe um trecho da prova, existe um trecho em que você vai tentar descobrir o porquê que você está sofrendo. E você vai dizer: Senhor Deus, onde está o meu erro? O que aconteceu comigo? O que eu fiz? E o Senhor Jesus está olhando para ti e está dizendo: minha filha, meu filho, eu sou o primeiro e o último. Eu estou aqui no começo da prova, mas eu já estou lá no fim também. Eu sei que tu vais passar por isto. Eu estou contigo nesta prova. Aleluia! Eu estou contigo neste momento. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos, 13 anos de idade, nós hospedamos lá em casa um pastor já bem idoso. O nome dele era João Oliveira. Era um pastor lá do Rio de Janeiro. E aquele pastor, ele tinha palavras muito sábias, já bem idoso. E uma das coisas que ele falou para mim, eu tinha apenas 13 anos, como já falei, mas aquilo gravou na minha mente, eu nunca mais esqueci. Ele disse assim para mim, disse para meus pais, num dia que estava em volta da mesa, tomando um café da manhã, e ele disse assim para mim: eu já sou idoso, ele tinha já estava caminhando para os 80 anos. E ele disse: eu aprendi uma coisa em todos esses anos de fé. Ele era pastor já há algumas décadas. E ele disse: em todo esse tempo de pastorado, eu aprendi uma coisa, que existe uma posição na terra, mas existe também posições celestiais. E sempre que Deus quer nos elevar em uma posição celestial, em uma posição de comunhão com Ele, sempre que Deus quer nos levantar, sempre que Deus quer nos conduzir um pouco mais à frente, sempre que Deus quer nos revelar uma coisa nova, Ele disse: eu vejo na minha vida, eu vi na vida de muitos colegas que com eles andei, e eu vejo nas páginas da Bíblia, sempre que Deus vai nos elevar em uma posição celestial, Ele nos conduz por uma prova aqui na terra. É a aprovação na prova aqui, que nos conduz a uma elevação na presença dEle. Oh, glória a Deus! Se nós olharmos para os apóstolos, se nós olharmos para os discípulos, e se nós olharmos para o próprio Senhor Jesus, foi exatamente isto que aconteceu. A palavra de Deus é expressa em dizer que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas aquele trecho da vida que termina, que culmina com a morte, não era o termo final de todas as coisas na vida de Jesus, não. Aquilo era apenas uma etapa, e a palavra de Deus diz qual a consequência daquela etapa, e diz logo a seguir:
ouvir a palavra de Deus, razão pela qual, ou seja, pelo fato de ele ter passado por aquele trecho, razão pela qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que você vai passar pela prova. É por isso que Jesus usa a expressão tens de. É necessário que, é mister que você passe por esta prova. E o Senhor Jesus já sabe quanto vai durar a prova. Ele diz para a igreja de Esmirna: tu vais passar por uma tribulação de 10 dias. Escute, igreja de Esmirna, escute, meu filho, escute, minha filha, o Senhor é o primeiro e último, Ele é o que é, o que era e o que é de vir. E Ele está dizendo para ti: tu tens de passar pela prova, mas escute, eu vou estar no primeiro dia da prova, mas eu já estou lá no 10º dia da prova. Aleluia, glória a Deus. Você entra na prova. Essa prova não é por tempo indeterminado, não. Essa prova tem tempo determinado. Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Você só não pode rodar na prova. Você só não pode desanimar na prova. Você só não pode largar a mão de Jesus na prova. No primeiro dia: Senhor, aqui eu estou com a minha mão segura na tua. No segundo dia, de novo: Senhor, mais um dia se levanta, a minha mão está grudada na tua. E vai chegar o 10º dia. Qual é o teu dia? Já está no 2º, no 5º, no 6º? Oh, glória a Deus. Aleluia. O certo é que você vai passar pela prova. O certo é que esta noite tem fim. Oh, glória a Jesus. As pessoas que não têm Cristo estão numa noite sem fim. Numa noite fica cada vez mais escura. Numa noite que, quando parece que vai terminar, ela se prolonga. Mas a noite do crente tem fim. Oh, glória a Deus. Quando estamos passando por esta prova tem começo, tem meio e tem fim. Aleluia. O choro pode durar uma noite. Uma noite tem fim. Oh, aleluia. O fim da noite é o sol levantar-se. O fim da noite é a aurora tão desejada. Glória a Deus. Se você e eu estivermos na presença do Senhor, se nós não desanimarmos do caminho que Ele propôs para nós, se nós não desanimarmos do plano em que Ele nos colocou, oh, glória a Deus, se nós não desanimarmos do propósito para onde Ele nos trouxe, o Senhor Jesus está dizendo para você: tu estás passando porque tu tens de passar, mas a prova vai acabar. Glória a Deus, aleluia. Por essa razão o Senhor Jesus está dizendo para mim, para você: ser fiel, esse é o ponto, essa é a chave. Ser fiel. O negócio é ser fiel, é não desanimar. Há pessoas, meus irmãos, que quando estão no 9º dia desanimam. Quantos eu já vi que a prova vai apertando, e chega um momento que ele já não quer mais depender de Deus. Chega no momento que a sua carne se revolta, que a sua vontade se rebela. Chega o momento que ele está ali
indignado com a situação, e ele está ali, e Deus está olhando, os céus estão olhando, há uma tão grande nuvem de testemunhas dos heróis da fé, olhando para ele, aos mártires olhando, aos que morreram queimados olhando, aos que morreram ao fio de espada olhando, aos que morreram na perseguição olhando, e ele está ali, e Deus está dizendo: vai, tu não resististe a teu sangue, vai, tem outros irmãos que estão passando pela mesma tribulação no mundo, conforme diz a Bíblia, e Deus está dizendo: vai, mais um pouco, mas a sua carne se rebela, a sua carne se revolta, a sua indignação se levanta, e a sua carne o destrói. E às vezes, quando está com a mão no troféu da prova, ele cai e ele desiste. Mas o Senhor Jesus está dizendo para mim, para você: ser fiel até a morte. Aleluia! Aleluia! Ser fiel até a morte, porque a morte também é uma maneira da prova terminar. A morte às vezes pode ser uma grande solução. Você já imaginou, meus irmãos, aqueles crentes? Você já imaginou aqueles crentes lá em cima de uma pira, naquela fogueira? E o fogo vem, o fogo os envolve, e aquele irmão está sendo queimado. O que ele mais deseja ali? É a morte. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor está dizendo: ser fiel até a morte, ser fiel até a morte. Aleluia. Às vezes uma pessoa que está passando pela prova, por exemplo, um câncer, ele está lá no momento terminal da sua vida. O que é a vitória para ele? É a morte. A morte pode ser derrota para o ímpio, mas para o crente é a grande vitória. Para o crente é o término de toda a batalha. E o Senhor está dizendo para mim e para você: ser fiel. Aleluia! Oh, aleluia! Se está numa situação de doença terminal, ser fiel. Se está numa prova financeira, ser fiel. Se está numa prova emocional, ser fiel. Se está numa prova espiritual, ser fiel. Ser fiel, ser fiel, porque eu sei o fim da prova, diz o Senhor. Tudo está no controle dele. Aleluia! Tudo está no caminho que ele traçou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, gabarabagalabarabacai. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa, dar-te-ei a coroa, dar-te-ei a coroa. Nas provas que passamos aqui na terra, podemos receber uma coroa que nos eleva de posição lá no céu, mas tem a última coroa, a coroa final, a coroa da vida. A coroa da vida. Glória a Deus. Oh, aleluia, essa é a principal. A vida eterna, a vida com Cristo, a vida com Ele para sempre. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Ser fiel até a morte. Aleluia. Ainda ontem aconteceu um fato interessante lá no estado de Minas Gerais. Ontem aconteceu isto, na noite de anteontem para ontem. Havia 4 irmãos que estavam orando lá no monte. Eles estavam orando no monte e chegaram daí ladrões para assaltar os irmãos. E aí chegaram ladrões, e quando aqueles irmãos estavam ali na ponta, o ladrão tinha um facão e tinha um revólver, mas que era de mentira, de brinquedo, só para assustar, não é? E estavam ali os irmãos na ponta do facão, e então aqueles irmãos estavam orando, e aquele pastor, diante daquela ameaça de morte, começou a orar pelo ladrão. E quando ele começou a orar pelo ladrão, o ladrão teve um mal súbito, morreu na hora, e os outros ladrões correram para o mato. Oh, aleluia! Aquela prova ia terminar de um jeito diferente. O ladrão morreu, aí eles
chamaram a polícia só recolheu o corpo do ladrão. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte. Deus, de um jeito ou de outro, Ele vai te dar vitória. A vitória já está escrita, assim como a prova está escrita, a vitória também está escrita. Assim como tu tens de sofrer, tu tens de conseguir a vitória. Aleluia! Glória a Deus, o troféu está esperando por você. Nós vamos ficar em pé neste momento, vamos orar. Glória a Deus. Eu estou sentindo uma coisa tão maravilhosa aqui, irmãos. Ainda que eu não sentisse nada, mas eu creio, aleluia. Mas que coisa boa, a gente crê e também sente. Glória a Jesus. Aí completa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia! Você não vai olhar para a grandiosidade da prova. Você vai olhar para a grandiosidade do Todo-Poderoso. Aquele que escreveu a prova, aquele que escreveu o início e o fim da prova, Ele está dizendo para ti, filho, tu tens de sofrer. Isso estava no script da tua história. Glória a Deus. Agora, é claro, se a pessoa está sofrendo porque errou, porque pecou, se arrepende ligeiro. Aleluia. Aí não é prova, aí é colheita. Tem duas coisas, tem a prova e tem a colheita. Às vezes a pessoa está sofrendo porque realmente está colhendo. Mas em boa parte das vezes também acontece, não é colheita, é prova mesmo. É a ação de Deus na tua vida. É Deus querendo te promover. É Deus te fazendo passar pelo concurso. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar agora. Vamos pedir que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Deus quer te dar forças, meu irmão, forças, minha irmã, para passar por esses 10 dias de prova. Passar pelos 10 dias. Que dia você está? Já faz tempo, pastor Humberto, então já está no 9º, dá glória a Deus. Não fica reclamando, Senhor, faz tempo. Não, dá glória a Deus, Senhor, ainda bem que faz tempo. Está mais perto do fim, glória a Jesus. Aleluia. Pior se estivesse lá no começo, tivesse passado tudo de novo. Você está indo para o finalmente. Aleluia. Deus vai te dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, você está sendo aprovado. Você só não pode murmurar, só não pode reclamar. Tem que estar dentro do propósito de Deus. Aleluia, e vai fazendo o que Deus vai te mostrando. No meio da prova, Deus vai nos mostrando. No meio da prova, Deus vai nos consagrando. No meio da prova, Deus vai nos fazendo deixar coisas que ficaram para trás. No meio da prova, Deus vai nos fazendo que nós nos purifiquemos. No meio da prova, Deus nos dá revelações. Onde que vieram as grandes revelações da Bíblia? No meio da prova. Onde que Paulo escreveu metade do Novo Testamento? Na prova. Onde que Moisés recebeu a lei? Na prova, lá no deserto. Onde é que Daniel recebeu as grandes revelações? Na prova. Olhe para a Bíblia, olhe para as Sagradas Escrituras. Você verá que tudo foi feito na prova. Quando é que Jesus salvou a humanidade? Quando ele estava no céu, quando ele estava na prova? Quando ele estava na prova. Foram 33 anos de prova. Mas dentro desses 33 anos de prova, nós vemos que, na verdade, 3 foram os piores. Mas dentre os 3 piores, houve 3 dias que foram piores. E dentre os 3 dias que foram piores, houve 3 horas que foram as piores. Que coisa tremenda. Jesus, não é? 33, 3 dias e 3 horas, da meia-noite até as 3 horas da tarde, tudo se fez trevas, mas ao final de tudo, ao final dos 33 anos, ao final dos 3 dias, ao final das 3 horas, ele disse: está consumado! Está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Foi na prova que ele nos salvou, foi na prova que ele redimiu a humanidade.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. E vamos pedir que o Espírito Santo te leve a, no meio desta prova que você passa, não desanimar. Quantos desanimam? Quantos ainda saem reclamando, saem brigando, saem falando mal da igreja, falando mal de Deus, falando mal de Jesus, falando mal dos irmãos. Ele rodou, foi ele que rodou, ainda fala mal dos outros. É igual o aluno que lá na escola roda, aí todo mundo é culpado, fala mal da professora, fala mal dos colegas, mas quem que rodou foi ele que não estudou, foi ele. Mas esta noite, esta manhã melhor, você está aqui não para ser um aluno reprovado. O Espírito Santo te trouxe nessa manhã fria, te levantou da tua cama lá, você saiu daquela cama quentinha, você veio aqui para Jesus dizer para ti: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, não temas, eu estou contigo, não roda na prova, ser fiel até o fim, e eu vou te dar a coroa. Aleluia.